Com os carros na pista, estamos ouvindo falar muito sobre alguns carros usarem suspensão pull rod e outros suspensão push rod. Mas o que muda? Para explicar, vamos usar a suspensão dianteira como exemplo, já que ela é a que mais afeta o desempenho do carro. E tentaremos simplificar ao máximo, então não falaremos de todas as peças envolvidas na suspensão. Resumidamente, a diferença entre a push rod e a pull rod está na posição do braço da suspensão. Na push rod, esse braço sai da parte mais alta do chassi do carro e se conecta na parte de baixo da roda. Desse modo, a suspensão atua empurrando o amortecedor. Esse tipo de suspensão foi usado na frente de todos os carros em 2021. Algumas vantagens da suspensão push rod é que ela permite uma pilotagem mais suave e estável e desgasta menos os pneus. E por sua construção, absorve melhor as irregularidades da pista. Já na pull rod acontece exatamente o contrário. O braço da suspensão sai de uma parte mais baixa da estrutura do carro e se conecta na parte superior da roda. Desse modo, a suspensão atua puxando o amortecedor. Ela é mais rígida e complexa do que a push rod, mas oferece ao carro mais aderência. E a sua posição quase horizontal ajuda na aerodinâmica e pode ser usada pelas equipes para controlar melhor o fluxo de ar que passa pela frente do carro. Essa suspensão também diminui o centro de gravidade, já que a maioria de seus componentes são colocados na parte de baixo, o que melhora a dirigibilidade, deixando o carro mais ágil. Mas qual é a melhor? Impossível dizer, afinal, cada suspensão foi escolhida para trabalhar em conjunto com todos os outros componentes do carro, como um todo. Assim, a escolha certa para um carro de uma equipe pode não ser a certa para outro, já que são carros muito diferentes e trabalham de forma diferente esse ano. No grid de 2022, apenas 2 equipes usarão as suspensões pull rod na dianteira, com as 8 restantes optando por manter a push rod.